Era a madrugada de uma sexta-feira, quando os câmeras de segurança do banco BTG Pactual na Vila Olímpia captaram uma cena inusitada. Um homem de uniforme azul marinho, com a identificação segurança no peito, estava parado em frente ao painel eletrônico do lobby, anotando algo em um caderninho surrado. Às 3h47 da madrugada, enquanto São Paulo dormia, José Carlos fazia algo que mudaria sua vida para sempre. Naquele momento, ele não imaginava que, em exatos 8 anos, estaria sentado na mesma mesa onde, hoje, executivos bilionários tomam decisões que movimentam o mercado financeiro brasileiro. Mas, desta vez, ele não estaria lá como funcionário, estaria lá como cliente premium, com carteira de investimentos avaliada em R$ 3.247.892,15. Você vai descobrir como um segurança noturno de 45 anos, pai de família, com salário de R$ 1.850, conseguiu acumular mais de R$ 3 milhões sem ganhar na loteria, sem herança, sem golpes e sem sorte extraordinária. E o mais impressionante, fazendo exatamente o oposto do que 99% das pessoas fazem com dinheiro. Antes de começarmos essa jornada inacreditável, se você está aqui pela primeira vez, eu sou historiador de ouro. E aqui neste canal eu conto as histórias reais mais extraordinárias do mundo dos investimentos e riqueza. Histórias que provam que qualquer pessoa, de qualquer classe social, pode transformar sua vida financeira. Aperte o like agora mesmo, para que mais pessoas possam conhecer essa história inspiradora. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história. Quero saber se você está no Brasil, em Portugal ou em qualquer outro canto do mundo. Agora, prepare-se para conhecer a história de José Carlos Silva, o homem que transformou as madrugadas solitárias em um laboratório de milhões. O José Carlos Silva nunca imaginou que sua vida mudaria completamente aos 45 anos de idade. Natural de Carapicuíba, na Grande São Paulo, ele havia passado os últimos 15 anos trabalhando como segurança patrimonial em diversos locais, shoppings, empresas, condomínios de luxo, mas foi quando conseguiu o emprego na Prosegur, empresa responsável pela segurança do edifício comercial, onde funcionava uma das filiais do BTG Pactual, que sua história começou a se escrever. O turno era o mais temido por todos os colegas, de 22 horas às 6 horas de segunda a sexta. 8 horas de solidão, silêncio e responsabilidade. Enquanto a maioria dos seguranças passava a madrugada vendo vídeos no celular ou cochilando, José Carlos desenvolveu um hábito peculiar. Por volta das 2 da madrugada, quando o movimento já havia cessado completamente, ele se posicionava estrategicamente próximo aos elevadores do 13º andar, onde funcionava a XP Investimentos. Era ali que, durante a limpeza noturna, ele conseguia ouvir fragmentos de conversas que os executivos haviam deixado gravadas em suas mesas de reunião. Ações da Petrobras subiram 12% hoje. O dividendo da Vale foi aprovado em R$ 2,30 por ação. Fundos imobiliários estão pagando 0,80% ao mês. Palavras que para ele era um idioma completamente estranho, mas que despertaram uma curiosidade insaciável. José Carlos era daqueles homens que, mesmo sem formação superior, possuíam uma inteligência prática aguçada. Havia aprendido a ler aos 8 anos com gibis emprestados, havia se formado no ensino médio através do supletivo e sempre teve uma característica marcante. Quando algo despertava seu interesse, ele não parava até entender completamente. Foi numa dessas madrugadas de dezembro de 2015 que tudo começou. Um dos executivos havia esquecido um relatório da BTG Research na mesa. José Carlos, durante sua ronda, viu o documento e algo chamou sua atenção. Havia números, gráficos e uma frase que ficaria marcada em sua memória para sempre. A investimento em ações de dividendos pode gerar uma renda passiva superior a 10% ao ano, superando qualquer poupança ou conta corrente remunerada. Naquela noite, José Carlos não conseguiu dormir. Chegou em casa às 6h30 da manhã, tomou café com a esposa, Maria Aparecida, ajudou os 2 filhos, João de 16 e Ana Paula de 14, a se arrumarem para a escola e, em vez de dormir como sempre fazia, ligou o computador usado que havia comprado parcelado em 12 vezes no Magazine Luiza. Digitou no Google o que são ações.
A primeira busca levou José Carlos para um mundo completamente novo. Descobriu o YouTube, onde encontrou canais como Primo Rico, Me Poupe, Natália Arcuri e Ganaldo Holder. Mas foi um vídeo específico do Buster que mudou completamente sua perspectiva. O título era Como um faxineiro americano ficou milionário investindo em ações. A história falava de Ron Dredd, um homem simples que trabalhou a vida toda como faxineiro em posto de gasolina, mas que conseguiu acumular 8 milhões de dólares investindo em empresas sólidas e dividendo-se. José Carlos viu aquele vídeo 7 vezes seguidas, anotou cada palavra, cada dica, cada conceito. Começou a entender que existia um mundo onde o dinheiro poderia trabalhar para ele, em vez dele trabalhar apenas pelo dinheiro. Nas fins de semana, sua rotina mudou completamente. Das 22 às 6 horas, trabalhava como segurança. Das 6 horas e meia às 8 horas, estudava investimentos no computador. Das 8 horas às 14 horas, dormia. Das 14 às 16 horas, mais estudo sobre o mercado financeiro. Das 16 às 20 horas, tempo com a família. Das 20 horas às 22 horas, preparação para o trabalho. Maria Aparecida, sua esposa de 25 anos de casamento, inicialmente pensou que o marido estava passando por uma crise de meia-idade. José, você está obcecado com essas coisas de investimentos? Isso é coisa de rico, não é para nós, ela costumava dizer. Mas José Carlos tinha uma determinação que ela nunca havia visto antes. Ele havia encontrado a sua paixão e, mais do que isso, havia encontrado uma forma de dar uma vida melhor para sua família. Durante os 3 primeiros meses de 2016, José Carlos consumiu mais de 200 horas de conteúdo sobre investimentos. Aprendeu conceitos como buy and hold, comprar e manter, dividend yield, rendimento de dividendos, price to earnings, preço sobre lucro, diversificação de carteira, análise fundamentalista. Mas teoria sem prática não vale nada. José Carlos sabia que precisava começar a investir de verdade. Em março de 2016, José Carlos tomou a decisão mais importante de sua vida financeira. Guardou durante 2 meses parte do salário, cortou gastos supérfluos e juntou exatamente R$ 485. Com esse valor, abriu sua primeira conta em uma corretora de investimentos. A escolha foi estratégica, a Rico Investimentos, que na época oferecia corretagem zero para ações e tinha uma plataforma simples de usar. José Carlos ainda lembra de cada detalhe daquele dia. Era uma segunda-feira, 14 de março de 2016. Chegou do trabalho, tomou café e, em vez de dormir, sentou-se na frente do computador. Às 7 horas e 23 minutos da manhã, fez sua primeira compra de ações na vida. 50 ações do Itaú Unibanco ITUB4 por R$ 28,50 cada, R$ 285. 30 ações da Ambev ABVE3 por R$ 15,80 cada, R$ 197,50. Sobrou R$ 5 na conta. José Carlos guardou os comprovantes como se fossem diplomas universitários. Havia se tornado, oficialmente, um acionista de 2 das maiores empresas do Brasil. Mas o mais incrível aconteceu 3 semanas depois. No dia 4 de abril, recebeu seu primeiro provento da Ambev, R$ 4,20. Eram apenas R$20 cada ação, mas para ele foi como se tivesse descoberto uma mina de ouro. Meu dinheiro trabalhou para mim, foi o que ele gritou para sua esposa, acordando às 6 horas da manhã. Maria Aparecida pensou que o marido havia enlouquecido de vez. Você está comemorando R$ 4,20? Não, Maria, eu estou comemorando a descoberta de como ficar rico. José Carlos desenvolveu uma estratégia que chamou de estratégia do centavo. A lógica era simples, todo centavo que sobrasse seria investido sem exceção. Ele estabeleceu regras rígidas para si mesmo. 30% do salário seria destinado aos gastos básicos da família. 40% do salário ia para gastos como alimentação, transporte e lazer. 20% do salário ia direto para investimentos. 10% do salário ficava como reserva de emergência. Com um salário de R$ 1.850, isso significava que ele investia R$ 370 todos os meses religiosamente. Mas José Carlos ia além. Ele criou fontes extras de renda que muitas pessoas nem imaginam. Latinhas e garrafas PET. Durante suas rondas noturnas, recolhia todo o material reciclado que encontrava. No final do mês, vendia e investia o valor, em média R$ 45.
Moedas perdidas. Desenvolveu o hábito de procurar moedas pelo chão durante o trajeto casa-trabalho. Guardava tudo em um pote e quando completava R$10, investia. Cashback cartão. Descobriu cartões que davam cashback ao usar estrategicamente. Todo o valor de volta ia para investimentos. Frilas de segurança. Nos fins de semana, fazia seguranças extras em eventos. 100% da renda extra ia para a bolsa. Em 6 meses, sua carteira já havia crescido para R$2.847,90. Não só pelo valor investido, mas porque suas primeiras ações já haviam se valorizado 8%. Mas foi no final de 2016 que José Carlos tomou a decisão que provaria ser genial. Durante uma das suas madrugadas de estudo, José Carlos descobriu algo que mudaria completamente sua estratégia: os fundos de investimentos imobiliários. A descoberta aconteceu através do livro do canal Investidor Sardinha, onde explicavam como os FIs funcionam como um aluguel mensal pago diretamente na conta do investidor. A lógica era perfeita para José Carlos. Em vez de comprar um imóvel físico, que ele jamais teria dinheiro suficiente, poderia comprar pedacinhos de vários imóveis comerciais e receber uma renda mensal. Ele pesquisou durante 2 semanas antes de tomar sua decisão. Analisou dezenas de FIIs, estudou os relatórios mensais, entendeu os indicadores como Dividend Yield e PBR/PV. Em janeiro de 2017, fez a sua primeira compra de FIIs. 100 cotas do HGLG11, Shopping Higienópolis, por R$ 99,50 cada. 80 cotas do XPML11, XP Malls, por R$ 112,30 cada. O primeiro rendimento veio em fevereiro, R$ 98,47. José Carlos ficou extasiado. Era quase 1% do valor investido em apenas um mês. Mas o que realmente impressionou José Carlos foi a consistência. Mês após mês, os proventos chegavam na conta, como um salário extra. Em pouco tempo, ele havia desenvolvido uma obsessão saudável pelos FIIs. Durante suas rondas noturnas, em vez de ficar no celular, José Carlos começou a estudar os relatórios mensais dos fundos que possuía. Aprendeu a analisar cada detalhe: taxa de ocupação dos imóveis, valor do patrimônio líquido por cota, qualidade dos inquilinos, localização dos empreendimentos, tipo de imóvel, logístico, corporativo, shopping, etc. Em junho de 2017, algo incrível aconteceu com José Carlos. Ele recebeu R$ 347,89 em dividendos e proventos apenas naquele mês. Era quase 20% do que ele investia mensalmente. Foi nesse momento que ele entendeu o poder dos juros compostos na prática. Se José Carlos teve sua primeira grande lição sobre juros compostos em 2017, foi em 2018 que ele aprendeu a lição mais valiosa de sua vida como investidor: como lucrar durante as crises. O ano de 2018 foi brutal para o mercado brasileiro. A greve dos caminhoneiros, as eleições presidenciais tensas, a crise argentina e a guerra comercial entre Estados Unidos e China fizeram a bolsa brasileira despencar. Entre maio e dezembro de 2018, o Ibovespa caiu mais de 15%. Muitos investidores entraram em pânico e venderam tudo. José Carlos, que nessa altura já tinha uma carteira de R$ 18.342,22, viu seu patrimônio derreter para R$ 14.892,11. A diferença é que José Carlos não vendeu uma única ação sequer. Na verdade, ele fez exatamente o contrário. Durante as madrugadas no trabalho, em vez de se desesperar, ele usou o tempo para estudar ainda mais. Descobriu conceitos como Dollar Cost Averaging, investir sempre o mesmo valor, independente do preço, e Value Investing, comprar empresas baratas. Entre julho e dezembro de 2018, José Carlos implementou a estratégia mais agressiva de sua vida. Em vez de investir R$ 370 por mês, ele cortou todos os gastos possíveis e passou a investir R$ 620 mensais. Vendeu seu carro, que estava financiado, e passou a ir de transporte público para o trabalho. Cortou TV por assinatura, diminuiu drasticamente os gastos com a limitação fora de casa e cancelou o plano de celular pós-pago. Maria, confie em mim, essa é nossa oportunidade de ficar ricos de verdade.
Ele disse para a esposa que estava preocupada com os sacrifícios que estavam fazendo. Durante a Black Friday de 2018, enquanto as pessoas se endividavam comprando eletrônicos e roupas, José Carlos fez a Black Friday da sua vida na Bolsa de Valores. Comprou ações da Vale a R$ 46,23, que hoje valem mais de R$ 70. Aumentou posição na Petrobras a R$ 23,15, que chegou a valer R$ 38. Comprou cotas do VISC 11 a R$ 95,50, hoje vale R$ 102. Adquiriu ações da Magalu a R$ 18,90, que chegou a valer R$ 27 em 2020. No final de 2018, mesmo com a crise, sua carteira já valia R$ 31.247,89. José Carlos havia aprendido a lição mais importante do investimento: seja ganancioso quando os outros estão com medo e tenha medo quando os outros estão com ganância. Warren Buffett. 2019 foi o ano em que José Carlos provou para si mesmo que estava no caminho certo. A Bolsa Brasileira foi uma das que mais subiu no mundo, com o Ibovespa valorizando mais de 31%. Mas o que realmente mudou a vida de José Carlos não foi apenas a valorização das ações. Foi o momento em que ele entendeu que havia se tornado um investidor profissional de verdade. Em março de 2019, a XP Investimentos promoveu um evento gratuito sobre fundos imobiliários no mesmo prédio onde José Carlos trabalhava. Durante o seu horário de almoço, ele se inscreveu e participou da palestra. O palestrante era Luiz Barsi, um dos maiores especialistas em dividendos do Brasil. Durante a apresentação, Barsi falou sobre a importância de reinvestir os proventos e de ter disciplina para investir sempre, independente do cenário econômico. Após a palestra, José Carlos se aproximou de Luiz Barsi e fez uma pergunta que mudaria sua perspectiva para sempre. Dr. Barsi, eu sou o segurança aqui do prédio, ganho menos de 2 salários mínimos, mas já tenho uma carteira de mais de 30 mil reais. O senhor acha que eu consigo chegar a R$ 1 milhão? Luiz Barsi olhou diretamente nos olhos de José Carlos e disse: Meu jovem, eu conheço médicos, advogados e engenheiros que ganham 10 vezes mais que você e não têm nem 10 mil reais investidos. Se você continuar com essa disciplina, não é questão de ser, você vai chegar a 1 milhão, mas quando você vai? Essa conversa de 5 minutos com Luiz Barsi deu a José Carlos a confiança que ele precisava para acelerar ainda mais da sua estratégia. A partir daquele momento, ele estabeleceu metas claras. 2020, chegar a 100 mil reais. 2022, chegar a 300 mil reais. 2024, chegar a 1 milhão de reais. Para isso, ele sabia que não só precisaria de disciplina, mas também de aumentar sua renda. Foi quando José Carlos tomou uma das decisões mais corajosas de sua vida. No segundo semestre de 2019, José Carlos tomou uma decisão que assustou toda a sua família. Pediu demissão do emprego de segurança patrimonial. Depois de quase 4 anos estudando o mercado financeiro e acumulando conhecimento sobre investimentos, ele percebeu que poderia usar esse conhecimento para criar uma fonte de renda extra. A ideia surgiu quando um colega de trabalho pediu ajuda para mexer no banco pelo celular. José Carlos percebeu que muitas pessoas da sua classe social tinham dinheiro parado na poupança, simplesmente por não saber que existiam opções melhores. Com as economias que havia feito, já tinha R$ 58.342 investidos. Abriu um pequeno escritório de consultoria financeira na garagem de casa, no bairro de Carapicuíba. O nome escolhido foi Consultoria Financeira Silva, investimentos para todos. A estratégia era simples: ensinar pessoas de baixa renda a investir em tesouro direto, CDBs de bancos digitais e fundos imobiliários. Cobrava uma taxa única de R$ 150 por consultoria, que incluía a abertura de conta na corretora, primeira aplicação acompanhada, planilha de controle personalizada e grupo de WhatsApp para dúvidas. Nos primeiros 3 meses, José Carlos atendeu apenas 12 clientes. Mas o boca a boca funcionou de forma impressionante. As pessoas começaram a ver os resultados e indicar para amigos e familiares. Em dezembro de 2019, José Carlos havia faturado R$ 14.850. Com as consultorias, mais importante 100% desse valor foi reinvestindo na bolsa.
Mas o diferencial do negócio de José Carlos não era apenas as consultorias. Ele descobriu que poderia monetizar seu conhecimento de várias formas. Palestras em empresas, R$300 para palestra. Curso online básico, R$97. Vendeu 89 cursos em 2019. Mentoria em grupo, R$197 mensal. Chegou a ter 23 alunos. No final de 2019, José Carlos havia conseguido uma renda extra de 31.247 apenas ensinando pessoas a investir. Sua carteira de investimentos fechou o ano em R$ 94.582,99. A meta de chegar a R$100 mil estava quase alcançada, um ano antes do previsto. Março de 2020. O mundo parou. A pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil com força total e com ela veio o maior crash da Bolsa Brasileira em décadas. Em apenas 4 semanas, entre 20 de fevereiro e 23 de março, o Ibovespa despencou 50%. A carteira de José Carlos, que havia começado o ano em R$ 94.582, derreteu para R$ 51.347. Muitos investidores perderam décadas de patrimônio. Alguns nunca mais voltaram ao mercado. Mas José Carlos viu a maior oportunidade da sua vida. Durante o lockdown, com sua consultoria presencial paralisada, ele fez algo que poucos tiveram coragem. Vendeu tudo que tinha de valor e investiu na bolsa. Vendeu a moto, R$ 4.200. Vendeu eletrodomésticos, R$ 1.800. Usou toda a reserva de emergência, R$ 8.500. Pegou emprestado R$ 5.000 com o cunhado. Total, R$ 19.500 para investir no momento de maior pânico da história. José Carlos comprou ações da Petrobras, Petri 4 a R$ 8,12. Hoje vale R$ 41. Ações da Vale 3 a R$ 29,84. Hoje vale mais de R$ 70. Ações do Bradesco BBDC 4 a R$ 12,15. Chegou a R$ 28. Cotas do HGLG 11 a R$ 76,50. Hoje vale R$ 162. Mas a jogada mais genial de José Carlos foi entender que a pandemia aceleraria a digitalização da economia. Em abril de 2020, ele comprou ações da Magazine Luiza, MGLU3 a R$ 6,89. Ações da Via 3 a R$ 4,23. Ações da Local Web, WSOA3, na IPO por R$ 23,50. Durante 2020, quando o mundo estava em pânico, José Carlos trabalhou mais do que nunca. Com as consultorias presenciais canceladas, ele migrou 100% para um online. Criou seu canal no YouTube, José Carlos Investimento Simples. Lançou seu curso completo online por R$ 397. Oferecia mentorias via Zoom por R$ 150 por hora. O resultado foi surpreendente. Em 2020, José Carlos faturou R$ 127.400 apenas com produtos digitais. E o mais importante, tudo foi reinvestido na bolsa durante os melhores preços da história. Em dezembro de 2020, sua carteira valia R$ 387.941,11. José Carlos havia triplicado seu patrimônio em apenas um ano. 2021 foi o ano em que José Carlos provou que não havia sido sorte. Foi estratégia, disciplina e conhecimento. Com o mercado se recuperando da pandemia e suas posições compradas no fundo do poço gerando resultados extraordinários, José Carlos chegou à marca histórica em maio de 2021. R$ 500 mil em patrimônio. Mas o que mais impressiona na história de José Carlos não é apenas o valor acumulado, é a metodologia que ele desenvolveu para gerenciar uma carteira de R$500 mil. José Carlos criou o que chamou de Sistema 333.
33% em ações de dividendos. Bancos: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Utilities: Taesa, Engie, Eletrobras. Consumo: Ambev, JBS, BFR. 33% em fundos imobiliários. FIIs de shopping: HGLE 11, XPML 11. FIIs logísticos: VISC 11, Libiariv 11. FIIs de papel: HGCR 11 e KNCR 11. 33% em growth e internacional. Ações de crescimento: Magazine Luiza, Via, Localweb. ETFs internacionais: IVVX11, BOVA 11. Criptomoedas: apenas 5% da carteira total. Além da estratégia de portfólio, José Carlos se havia se tornado um verdadeiro empresário do conhecimento. Seu canal no YouTube chegou a 47 mil inscritos. Curso online vendeu 1.247 unidades em 2021. Mentorias em grupo: 85 alunos pagando R$ 197 ao mês. Palestras corporativas: 32 eventos a R$ 800 cada. Faturamento com educação financeira em 2021, R$ 284.390. Mas o José Carlos sempre manteve seus princípios. Todo centavo extra ia para investimentos. Em dezembro de 2021, algo histórico aconteceu. José Carlos recebeu R$ 11.247,89 apenas em dividendos e proventos naquele mês. Era mais da metade do que ele ganhava como segurança. Sua renda passiva mensal havia chegado a um patamar que ele jamais imaginou ser possível. Carteira em 31 de dezembro de 2021, R$ 743.891,25. 2022 foi um ano mais desafiador na jornada de José Carlos como investidor. Se em 2020 ele havia comprado no fundo do poço, em 2022 ele enfrentaria o bear market mais longo dos últimos 10 anos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a alta inflação mundial, o aumento dos juros americanos e as eleições polarizadas no Brasil fizeram a Bolsa Brasileira ter um dos piores desempenhos globais. Entre janeiro e outubro de 2022, o Ibovespa caiu 18%. Fundos imobiliários despencaram 25%. Ações de crescimento como Magazine Luiza perderam mais de 60% do valor. A carteira de José Carlos, que havia começado o ano em 2022 em R$ 743.891, derreteu para R$ 542.347 em outubro. Mas dessa vez, José Carlos não estava mais sozinho nesta batalha. Ele havia construído uma comunidade de mais de 2.000 alunos que seguiam suas estratégias e aprendiam com suas decisões. Durante os meses mais difíceis de 2022, José Carlos fez algo que poucos educadores financeiros têm coragem de fazer. Mostrou suas perdas em tempo real para seus alunos. Em seus vídeos semanais no YouTube, ele abria sua carteira e mostrava quais ações estavam no vermelho, quanto havia perdido naquela semana, por que continuava comprando mesmo perdendo dinheiro. Qual era a sua estratégia para os próximos 12 meses? Gente, investimento não é sobre nunca perder dinheiro. É só de perder menos nas baixas e ganhar mais nas altas, explicava José Carlos em seus vídeos. A transparência de José Carlos criou algo inédito no mercado brasileiro. Uma comunidade de pequenos investidores que aprendiam com as crises em vez de fugir delas. No segundo semestre de 2022, José Carlos implementou uma estratégia que chamou de aproveitamento de crise. Dollar Cost Averaging agressivo. Em vez de investir R$ 3.000 por mês, passou a investir R$ 7.500. Realização de prejuízo. Vendeu posições perdedoras para bater no imposto de renda. Rotação setorial. Saiu de growth e aumentou posição em value e dividendos.
Diversificação internacional. Aumentou posição em ETFs americanos. O resultado: em dezembro de 2022, quando o mercado se recuperou parcialmente, José Carlos não apenas havia recuperado as perdas, como havia superado a marca de R$800 mil. Mas o que mais impressiona na história de José Carlos não é apenas o valor acumulado, é a renda passiva. Mesmo com a crise em 2022, José Carlos recebeu R$ 89.347 em dividendos e proventos em todo o ano, uma média de R$ 7.445,58 por mês. José Carlos já não dependia mais de clientes, cursos ou mentorias. Ele havia se tornado financeiramente livre.